A questão do lixo é uma das mais prováveis de cair, não apenas no Enem, mas em vários vestibulares. Então vem comigo, porque eu vou te ensinar a escrever uma redação sobre isso agora. Bom, para começar a conversar sobre a noção de lixo, a gente tem que primeiro pensar que tipo de lixo estamos falando. A gente está fazendo um recorte muito específico, é a gestão de resíduos sólidos na sociedade brasileira, ou seja, especificamente aquele lixo que a gente vê principalmente nos grandes centros urbanos. Para começar a conversar sobre lixo e gestão desses resíduos no Brasil, a gente tem que contextualizar o tema. Vamos dar uma olhada na introdução? Para falar desse assunto, eu sugiro primeiro a apresentação da chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como PNRS, que é de 2010 e que determinava, entre outros aspectos, o fechamento de todos os lixões a céu aberto no Brasil até 2014. A gente não cumpriu a PNRS até agora. Então, se você quiser, você pode problematizar essa política, ou seja, esse conjunto de ações governamentais e mostrar a sua impossibilidade atual de cumprimento, seja por questões culturais ou econômicas, como a gente vai discutir daqui a pouco quando estiver lá no desenvolvimento. Uma outra estratégia muito positiva para a sua introdução é a definição. Você pode, por exemplo, definir o que é o resíduo sólido urbano, ou seja, o conjunto de rejeitos produzidos nas cidades brasileiras, ou a pegada ecológica, o conjunto dos impactos ecológicos da ação antrópica, ou até mesmo a obsolescência programada, o fato dos objetos na contemporaneidade virem com um certo limite de validade. Eles são programados para parar de funcionar com uma certa idade. Todos esses aspectos também podem ser ligados à noção de consumismo, porque o excesso de geração de lixo no Brasil tem a ver com o consumismo e o descarte inadequado desses rejeitos da produção. Eu sei que entre vocês existem os viciados em alusão histórica, então vamos agradar esse pessoal. Você pode falar, por exemplo, da Revolução Industrial em nível mundial ou da urbanização e da industrialização do Brasil a partir da década de 1930. Ambos os repertórios históricos marcam o início da maior produção de lixo e, posteriormente, uma maior preocupação com a política do lixo. Outra introdução possível e muito favorecida pela coletânea é a utilização dos dados estatísticos. O Brasil é hoje o país que é o quinto maior produtor de lixo do planeta. A gente também tem uma baixa porcentagem de lixo adequadamente destinado no país e há também, nos últimos anos, um aumento do volume de lixo produzido. Isso pode ser usado em qualquer lugar do seu texto. O que eu sugeriria? Coloca na introdução, retoma no desenvolvimento. Todos esses dados foram produzidos pela ONU. Além disso, você pode também usar os dados que constam na coletânea. Por fim, eu também sugeriria a introdução por referência à produção cultural. A gente tem uma série de filmes e documentários que tratam do assunto. Eu destacaria os seguintes: O Lixo Extraordinário, que é um documentário maravilhoso do João Jardim, de 2010, e que mostra o lixão de Jardim Gramacho, que já foi o maior lixão da América Latina, e o documentário mostra o fechamento desse lixão e as questões ambientais, sociais, culturais e até cidadãs ligadas ao lixo no Brasil hoje. Além disso, a gente pode falar de uma animação curtinha, gostosinha de assistir, que se chama A História das Coisas. Ele vai falar de vários conceitos importantes para a gente quando está discutindo lixo, tipo obsolescência programada, logística reversa e consumismo. No Enem, não basta só introduzir o tema, você precisa se posicionar, ou seja, apresentar a sua tese. Neste tema, óbvio, a tese continua livre, mas você precisa mostrar um posicionamento contrário à atual gestão do lixo no Brasil. E é interessante, como é um texto no formato Enem, que você tente problematizar questões de curto, médio e longo prazos e tente abordar também as diferentes áreas do conhecimento afetadas pela questão do lixo. A gente tem impactos sociais, ambientais e até mesmo econômicos. Agora vamos tentar olhar esse tipo de problematização? Na tese por problematização, você pode apontar as consequências negativas, os prejuízos da atual gestão de lixo no Brasil. Você pode mostrar, por exemplo, que ambientalmente a gente tem a contaminação do solo, a contaminação dos cursos d'água e até mesmo a maior emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa.
Além disso, a gente tem um desperdício das potencialidades socioeconômicas do lixo. Mas como explorar essas potencialidades socioeconômicas do lixo? Primeiro, a gente tem uma população que pode sobreviver a partir do reaproveitamento desse lixo. São os catadores de recicláveis, que, diante de uma política de gestão de lixo inadequada, têm suas vidas colocadas em risco, seja porque podem sofrer soterramentos ou até mesmo porque podem ser contaminados por doenças cujos vetores frequentam esses ambientes. Nesse sentido, imperdível assistir ao documentário Lixo Extraordinário, porque se mostra esse aspecto. Além disso, existe uma potencialidade econômica. A gente pode produzir mais e melhor a partir do reaproveitamento desses materiais. A gente pode reduzir os custos de produção a partir do reaproveitamento dos recicláveis. Se você quiser, você também pode fazer uma tese por responsabilização junto com uma tese por antecipação da proposta. Você pode mostrar que a gestão de resíduos é responsabilidade do governo, mas que a população também pode contribuir, seja pela redução da produção de lixo, seja pela sua destinação adequada, seja pelo reaproveitamento e pela reciclagem desse lixo. Como eu tinha te falado, você pode fazer o desenvolvimento por enumeração de prejuízos. Vamos começar pelos prejuízos ambientais. Quais são eles? A contaminação do solo e dos lençóis freáticos, a proliferação de doenças na população local e do entorno por causa dos vetores que frequentam esses lugares, por exemplo, ratos, baratas e formigas, e até mesmo a emissão de gases do efeito estufa, por exemplo, o metano. Você tem também a perda de potencial agrícola a partir da contaminação do solo. Problemas no uso da água a partir da contaminação dos lençóis freáticos e dos cursos d'água. Mas há também as implicações negativas na saúde pública, o adoecimento e a alteração do microclima nessas regiões, que geram, por exemplo, o desconforto térmico. Acima de tudo, um alerta: evite a exposição excessiva. Não é para o seu texto virar uma grande resposta de geografia ou de biologia. Eu quero que você se posicione. Então, reforce essa perspectiva problematizadora. Use bastante adjetivo, use bastante advérbio, para que você, por meio desses modalizadores, se posicione de uma maneira bem explícita. Segundo desenvolvimento, explore as potencialidades socioeconômicas dos resíduos, do lixo. O lixo como negócio vem sendo desperdiçado. Existe uma possibilidade de inclusão social. A gente pode gerar renda e emprego. Por exemplo, as cooperativas de coleta seletiva, de reciclagem, de reuso. A gente também tem uma possibilidade de aproveitamento energético. Imagina, por exemplo, o aumento da produção de biogás, a exploração das termoelétricas a partir do lixo. Ou até mesmo o reaproveitamento de matéria-prima industrial, por meio de um conceito muito interessante de você destacar nas suas anotações, a chamada logística reversa, fazer com que parte do lixo retorne ao produtor. As fábricas podem reaproveitar essa matéria-prima na sua cadeia produtiva. Outra possibilidade é a exploração da chamada economia de compartilhamento, por meio, por exemplo, das redes sociais ou de aplicativos de empréstimo ou de troca de produtos, você reduzir o descarte desses resíduos. Mas, acima de tudo, o Enem é uma prova de cunho social. Fale também da população que depende desses resíduos para sobreviver, os catadores de recicláveis. Bom, se a gente já criou vários problemas e já fez várias discussões, a gente precisa fazer uma proposta de intervenção. Eu começaria por uma iniciativa muito interessante que tem acontecido principalmente no sul do país, que é a união de municípios para estruturar aterros sanitários compartilhados. Qual é a ideia? É muito caro manter um aterro sanitário com todas as formas de tratamento do lixo. Nesse sentido, alguns municípios, na sua interseção, mantêm aterros compartilhados. Eles compartilham os custos, mas compartilham também, no final das contas, os benefícios. Do meu país, Minas Gerais, vêm as PPPs do lixo. O que é PPP? Parceria público-privada. Parceria, aí você vai escrever público-privada. As PPPs do lixo em Minas Gerais contam com o apoio orçamentário e técnico aos municípios para adequação à PNRS. Qual é a ideia? Empresas especializadas nesse aspecto ajudam os municípios na gestão do lixo. Por que as empresas ganham com isso? Porque parte do orçamento gerado vai para elas. Por que os municípios ganham? Porque os custos são diminuídos e eles ganham também em expertise, ou seja, conhecimento técnico para a gestão desses resíduos.
Outra ideia de proposta de intervenção, e nesse sentido para reduzir a produção de lixo, é o estímulo do governo à logística reversa. O governo pode dar incentivo fiscal, ou seja, abatimento de impostos às empresas que tiverem uma estrutura que faz com que os seus produtos voltem à cadeia produtiva. Exemplo de empresa que faz isso hoje no Brasil é a HP, que produz impressoras, e a MAC, que faz maquiagem. Eu tô até usando umas maquiagens da MAC hoje. Você volta com os produtos da MAC para a loja e você ganha descontos nos novos produtos. Como vocês gostam muito de usar ONGs como agentes, vamos às ONGs. As ONGs podem ampliar e consolidar as cooperativas de coleta seletiva e reciclagem. Um exemplo vem daqui de Belo Horizonte, que é a ASMARE, que é a Associação de Catadores de Recicláveis. A ideia é oferecer aos catadores cursos e apoio jurídico, financeiro e até mesmo social no desenvolvimento de uma reciclagem mais profissional. É bom para todo mundo. Eu reduzo o volume de lixo produzido, eu incluo socialmente esses indivíduos e eu reduzo os impactos ambientais dos resíduos. Essas ONGs, em parceria, por exemplo, com as secretarias estaduais e municipais do meio ambiente, podem divulgar e ampliar os chamados ecopostos, que são os postos de reciclagem e reuso de materiais. É muito comum nas grandes cidades que você tenha ecopostos, por exemplo, para recolhimento de vidro, mas imagina se a gente fizesse isso para os diversos tipos de materiais recicláveis. É necessário também o incentivo à economia de compartilhamento. A gente tinha falado sobre ela no desenvolvimento. Isso pode ser feito por meio da divulgação midiática, com auxílio do ambiente digital. Afinal de contas, a economia de compartilhamento é muito comum entre os mais jovens, que usam majoritariamente as redes digitais como meio de comunicação. E já que a gente gosta muito de colocar proposta de intervenção com a escola, ela pode promover a formação de consumidores mais conscientes. A gente pode promover nas escolas projetos pedagógicos nas escolas de ensino básico e superior, envolvendo comunidade escolar e família, através, por exemplo, de campanhas publicitárias feitas pelo governo ou de oficinas dadas dentro das instituições de ensino. Principalmente a partir do insucesso da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lixo é um dos temas mais quentes para o Enem. Espero que tenha te deixado um pouquinho mais próximo do 1000. Qualquer dúvida é só me mandar. Até mais!